Fala pessoal, vídeo rápido aqui para mostrar para vocês o que eu prometi, como que eu estou utilizando o ChatGPT e calls de vendas para criar conteúdos semi-automatizados. O ChatGPT vai lá e cria de 80 a 90% da publicação para você. O que resta para você é fazer a edição e publicar realmente. Então vamos lá, eu estou utilizando principalmente aqui a Elephant. A Elephant basicamente é uma extensão, tá? É uma plataforma. Eles têm uma extensão que faz a transcrição de todas as suas chamadas de vendas, as suas calls de vendas que você faz no Google Meet ou no Microsoft Teams. Depois que você faz a call, ele vem aqui e te traz esse arquivo com o arquivo de vídeo gravado, uma análise sentimental, um resumo da reunião com as principais perguntas, algumas tarefinhas. É bem focado em vendas aqui. E o mais legal aqui, que é a transcrição. Com a transcrição da chamada, você consegue criar um arquivo de texto, né? Então eu vou trazer aqui o exemplo que eu criei. Nós temos um arquivo de texto que ele vai ser o tom de voz do chat GPT. Então você pega uma semana de calls de vendas dos seus vendedores, traz para um arquivo de texto. Então aqui, por exemplo, da Larissa, ela fez diversas chamadas de vendas, tem aqui até xingamento aqui, mas ela fez, ó, tem 35 páginas aqui só de transcrição de call. Salva isso em PDF e sobe no chat GPT. Aqui o que, que a gente fez? A gente criou um GPT personalizado. Então lembra que eu falei que são diversas reuniões? Só para você ter uma ideia aqui, eu vou trazer os relatórios de reuniões. A Larissa, ó, ela tem aqui na plataforma 10 reuniões, então eu peguei a transcrição dessas 10 reuniões, subi num arquivo de texto, salvei em PDF como tom de voz, e aí no chat GPT o que, que eu fiz? Eu vim aqui no GPT personalizado, né, meus GPTs, eu assino o chat GPT, eu vim aqui em criar um GPT, eu vou editar esse aqui só para quesito de exemplo, dei um nome aqui, e aí qual que é o prompt que está aqui, tá? Lembra o tom de voz que eu salvei o arquivo? Ele está aqui, ó, como PDF. Tá, Lucas, só com tom de voz eu consigo criar todo o conteúdo? Cara, você consegue criar uma parte do conteúdo só com tom de voz, mas aqui além do tom de voz, eu tenho o livro da Receita Previsível, que faz sentido para o nosso contexto aqui de Snóvio. Dependendo da empresa, outro livro vai fazer mais sentido, outros livros de repente. Aqui tem um white paper da MeTime sobre 70 milhões de prospecções analisadas, né? Alguns dados para colocar dentro desses posts. E aqui eu tenho um arquivo de posts de exemplo, tá? Pô, Lucas, esses posts de exemplo, o que que é? Eu vou mostrar para você aqui também o que que é esses posts de exemplo. Eu acho que ele tá nesse aqui. Vamos puxar aqui rapidinho. Tadã, posts de exemplo, aqui está. E aqui a gente tem uma série de posts. Tem no total, por enquanto, tem 65, mas isso aqui vai crescer ainda. A meta é colocar pelo menos 100 posts aqui, tá? E o que que tem? É um template. Tá vendo aqui, ó, que tem colchetes? Onde tem colchetes é que ele vai preencher com coisas específicas da Snovio ou do cliente que eu estiver prestando esse serviço de produção de conteúdo e vai preencher isso aqui automaticamente nesse formato. Então tem 65 formatos de posts e o chat mesmo, ele consegue entender o que faz sentido e o que não faz. Por exemplo, eu coloquei aqui no prompt desse GPT. Em seu conhecimento existe um arquivo com diversos exemplos de post. Pensando nesse mesmo tópico, encaixe nos exemplos que fizer sentido. E o tópico aqui era o dilema da criação de conteúdo para geração de demanda. Ele trouxe, ó, baseado no template 7, baseado no template 5 e baseado no template 22, que foi o que fez sentido nesse contexto. Se eu mudar o contexto, ele vai trazer outros exemplos, tá? Então, aqui eu tenho white paper, receita previsível, tom de voz da Lari e os posts de exemplo. Então, vamos para o prompt agora. O que está escrito aqui nesse prompt? Ele ainda está sofrendo ajustes, tá? Mas ele está bem funcional, assim, para o que a gente quer. Então, aqui, você é um copywriter, você é um especialista em copywriting, com 25 anos de experiência, escreva 3 posts concisos de 1.000 a 1.500 caracteres para o LinkedIn, usando a sua base de conhecimento mais o material providenciado. Você é um português, você é um brasileiro nativo, é, mostre tudo o seu output em português. Para o primeiro post, use o seguinte formato. E aí tem um formato de post aqui que funciona. Aqui tem um segundo, mesma coisa. E aqui um terceiro, tá?
Aí aqui tem para não usar hashtag, não usar emoji, por isso que você tem que fazer a edição depois, porque ele te dá esse formato, ou o formato ali do template, né? Aqui tem vários templates. E aí com isso você consegue trabalhar, entendeu? Eu vou deixar esse prompt aqui para vocês, esses três exemplos, no Notion aqui. Mas eu também estou fazendo isso aqui personalizado para empresas. Então, se a sua empresa precisa de um prompt personalizado, um GPT para alguma função específica, a gente está trabalhando nisso. A gente cria esses assistentes de IA para você, tá? Aqui é só um exemplo de copywriting para produção de conteúdo para LinkedIn. Eu juntei o útil ao agradável, a gente já tem as transcrições para o tom de voz, a gente tem uma base de conhecimento das nove, a gente tem white paper, a gente tem receita previsível. Inputei tudo na base de conhecimento e ele está me produzindo conteúdos de forma semi-automatizada aqui. Eu vou ficar disponível para marcar uma reunião para quem tiver interesse em conversar mais a respeito, de repente fazer uma parceria, contratar esse serviço de produção de conteúdo que eu estou prestando, inclusive. Eu vou deixar também um Canva com uma proposta aqui que eu estou apresentando para o pessoal que tem interesse. E aí eu fico disponível. Um forte abraço, obrigado pela atenção.